Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. O Acorda Vascaíno, todo dia bem cedinho, trazendo a minha opinião. Agradecer a você, peço a você que dê aquela curtida, que você pegue o link aqui desse Acorda Vascaíno, espalhe aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisa a todo mundo que eu tô aqui para trazer uma opinião e que você debata. Bote aqui embaixo a sua opinião também. Eu quero falar hoje sobre um jogador. Quero falar sobre Miranda. Miranda é o grande favorito para jogar domingo em Recife na lateral direita. Eu me lembro do Miranda jogando uma partida na lateral direita contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 2020. Lembra? O Vasco tomou uma goleada do Atlético Mineiro. O Benítez fez um gol de bicicleta. Martim Benítez, lembra dele? O Miranda entrou ali improvisado numa posição que, para ele, foi uma tragédia. Ele não estava legal ali, ele estava completamente fora de esquadro. Mas também, a gente precisa ser justo. Aquele time ali era um time que, se jogasse o Haaland, também não ia dar certo. Aquele time ali, se jogasse o Messi, também não ia dar certo. Mas não justifica. A impressão que se teve do Miranda foi muito ruim jogando na lateral direita. Mas ele está sendo guindado provavelmente à posição titular nessa partida de domingo por um cara que foi um extraordinário lateral direito, que foi o Jorginho. E eu acho que a gente tem que confiar minimamente naquilo que o Jorginho pode apresentar. Mas o que eu queria falar do Miranda é sobre o que o Miranda representa. O Miranda, ele ficou marcado no Vasco por alguns fatos. Vamos lá, aspecto técnico. O Miranda é um zagueiro baixo. Muita gente chegou a criticá-lo. Mas eu me lembro, naquele início de Campeonato Brasileiro auspicioso do Vasco em 2020, que o Vasco chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro, lembra? O Vasco ganhou do Sport, ganhou do São Paulo, ganhou do Ceará no dia do aniversário. E eu me lembro o jogo que o Vasco venceu o Atlético do Paraná, aqui no Rio, um gol do Germancano, uma jogada de contra-ataque do Benítez. Naquele jogo, as notícias eram: Miranda é sondado pelo PSG, pela semelhança dele com o Marquinhos. Sim, o Marquinhos, zagueiro da seleção do PSG, que também começou como lateral direito do Corinthians, foi para a Europa, não é um jogador alto, mas que se notabiliza pela boa impulsão, pela boa presença. E eu me lembro que as pessoas comentavam que o PSG poderia ter interesse, estava sondando, estava avaliando, porque o Miranda era um zagueiro que tinha uma valência muito parecida com a do Marquinhos, da boa saída de bola, da boa técnica, de apesar não ser muito alto, mas que se posicionava bem dentro da área. E realmente, ele começou aquele Campeonato Brasileiro muito bem. É um jogador que o próprio torcedor vascaíno sempre diz: Miranda tem que ser volante, Miranda precisa ser volante. O Miranda é um daqueles que está no Vasco no momento errado, na hora errada. Sabe aquela coisa de você estar muito feliz com o seu colégio? Você entra para o colégio que você sempre sonhou. Mas aí, o colégio que você sempre sonhou começa a ficar numa situação financeira complicada. Aí demite aquele professor que você adora. E aí, a comida do refeitório não tá legal. Pegam lá alguém com um problema intestinal, intoxicação alimentar. Começam a se suceder vários problemas dentro do colégio que você sempre teve vontade de estar. Colégio que formou grandes alunos, pessoas que estão no mercado, que você diz: pô, eu quero seguir aquele colégio. Quer dizer, você está no local certo, mas na hora errada. É aquela história de: pô, logo na minha hora, cara, isso vai acontecer. É o Miranda. Miranda não é um mau zagueiro. Miranda é um bom zagueiro. Jovem, tem 22 anos, estreou no profissional do Vasco em 2018 com o próprio Jorginho, esteve naquele time de 2019 que foi vice-campeão da Copa São Paulo e que perdeu uma final para o São Paulo que ele não jogou.
Na semifinal contra o Corinthians, lá em Barueri, me lembro bem, o Vasco ganhou nos pênaltis e o Miranda fez o pênalti decisivo, mas ele tomou um terceiro cartão amarelo e não jogou o segundo, não me lembro qual era o número de cartões para suspensão. E ele não jogou a final. E claro que a ausência dele foi muito sentida, porque ele fazia a dupla de zaga com o Ulisses e entrou o Gabriel Noronha, que não foi bem. Gabriel é um zagueiro que não jogava quase, acho até que parou de jogar futebol. E o Miranda não jogou e fez muita falta. Mas é um jogador que pintava pela liderança, pela qualidade técnica. Então, pelo lado técnico, o Miranda sempre teve essas valências de ser um jogador de bom passe, de boa antecipação. Não era um jogador lento, totalmente lento, apesar de muita gente achar. Não acho. Ele tem boa velocidade, mas acho que a questão física pesa muito. Acho às vezes que ele é aquele zagueiro que pede desculpas quando faz falta. Zagueiro, para mim, como dizia o falecido e saudoso Moisés, zagueiro bom não ganha o prêmio Belfort Duarte, que era um prêmio que se dava ao jogador mais disciplinado do futebol carioca lá nos anos 70. Então, o Miranda tem essa característica. Então, no aspecto técnico, ele começou a criar valências. Eu me lembro um jogo, acho que foi em 2019, quando na transição dele, do treinador que estava e que veio depois, Marcos Valadares, para o Vanderlei Luxemburgo, o Vasco faz um jogo contra o Atlético do Paraná na Arena da Baixada e o Miranda joga de volante, e joga muito. O Vasco toma uma enfiada, uma sacolada lá, perde para o Atlético do Paraná, mas o Miranda jogou bem de primeiro volante. Mas o Miranda, tecnicamente, tem essas boas valências, mas ele também ficou marcado por dois aspectos. Um, jogando no sub-20, e isso é uma situação que eu acho que a gente tem que relevar, porque é um jogador que entende o que é o Vasco. Ele é vítima de injúria racial de um argentino, e ele fica indignado, ele leva o argentino para a delegacia, se eu não me engano, um jogador da base, não sei se era do River ou do Estudiantes de La Plata, Independente, não me lembro bem. E ele leva o caso à frente, porque negro como é, claro, se insurgiu com aquilo, ridículo, ainda mais jogando no Vasco, algo que ele valoriza muito. Me lembro que logo depois daquele episódio, ele veio ao canal, ele deu uma entrevista pra gente e ressaltou muito isso, e isso foi uma coisa que me marcou demais. E é claro que ele esteve presente em momentos terríveis, é a história do colégio. Ele viveu uma época negra do Vasco, porque ele estava muito naquele time de 2020, quando revezava ali com Marcelo Alves, com Castan, com Erley, tentando segurar a onda de um time que, enfim, foi aquilo que a gente viu, um fracasso, tragédia em cima de tragédia, infelicidade em cima de infelicidade. Mas eu acho que a gente não pode imputar a ele a culpa maior. É claro que na hora, e eu faço aqui o meia-culpa, a gente reclama muito, a gente bate muito, como já critiquei muito o Bruno Gomes, como critiquei muito o Andrei, e eu acho que é muito questão de personalidade mesmo. Mas eu sempre achei o Miranda um jogador interessante, mas não como zagueiro. E aí você tem essa questão da queda, e ao mesmo tempo da queda, você tem algo que me pegou pesado. A questão do doping do Miranda, porque eu não vejo nesses meninos essa maldade, eu não vejo desses meninos, e aliás é o que eu discuto muito, essa questão de controle de dopagem, porque eu acho que às vezes é muito demais. Acho que às vezes é um rigor tão grande. E lá vou eu falar de novo das minhas séries. Eu acabei de ver uma série na Netflix do Paulo Guerreiro, que foi jogador do rival aqui, jogou no Inter, jogador da seleção peruana. Veja lá, são 6 episódios que contam muito aquilo que o Paulo Guerreiro passou pela questão do doping. O Paulo Guerreiro, ele tomando um chá de coca num jogo contra a Argentina, em Buenos Aires, não se sabe por quem servido, mas chá que na Bolívia, no Chile, no Peru, é algo muito comum. Eu fui ao Chile há 5, 6 anos atrás, e em qualquer hotel, em Santiago, em qualquer lugar, eu fui a São Pedro de Atacama, a mesma coisa, qualquer lugar tem lá o chá de coca.
Não é a coca de cocaína, não é o produto, não é a droga, mas é a essência. E você toma, porque tem efeitos medicinais, inclusive dizia-se muito que a questão da altitude você se adapta com o chá de coca. Eu não sou médico, não vou discutir isso, mas não tive nenhum efeito, não fiquei drogado, não fiquei doido com aquilo, muito pelo contrário, tomei bastante, achei até gostoso, nada demais, mas gostoso, assim, com frio, tomar um chá de coca quentinho, e ele é pego no doping e passa uma aprovação gigantesca, porque ele tem que, da mesma forma como aconteceu com o Miranda, ele é retirado do treino, ele estava na época no rival, ele não pode estar com os companheiros, ele não pode estar com a seleção, ele é expurgado dos jogos decisivos de repescagem, o Peru enfrenta o Canadá, e tudo isso por conta de uma dúvida na questão da prova. É claro, gente, que existem pessoas, atletas principalmente, que consomem droga. A gente sabe disso, isso está comprovado. Tem aquele ciclista, o Lance Armstrong, que depois de muitos anos foi descoberto claramente. Existem também vários documentários sobre drogas no esporte que vocês podem ver, e é até importante que vejam para vocês terem base nas questões de opinião, para a gente discutir aqui. Sou totalmente contrário, eu acho que regra é regra, lei é lei, mas acho que o controle de dopagem ele é muito rigoroso em certas situações que você precisa ver também em questão de história, um pouquinho daquilo que o jogador é. O Guerreiro, por exemplo, saiu de uma família simples, humilde, em que a mãe, apaixonada por ele, o pai, na verdade o avô, foi goleiro do Alianza Lima e acabou falecendo num acidente. Queria muito que o filho pudesse, o neto pudesse seguir o caminho. Então, tem muita coisa atrelada a isso. E aí você pensa, poxa, o cara vai tomar um medicamento. Eu bem cedo, antes de estar aqui, eu cheguei a trabalhar durante muitos anos, ainda trabalho um pouco na área de assessoria de comunicação, e um dos primeiros clientes que eu tive foi o Atirson, ex-lateral do Flamengo, com quem eu tive muita relação, uma relação próxima, porque morava no mesmo bairro que ele, na Urca. Ele é filho de militar, e o Atirson foi pego no doping. Vocês devem se lembrar disso. Ali pelos anos 2000, e eu trabalhei com o Atirson, foi um dos primeiros atletas com os quais eu trabalhei, porque o irmão dele me indicou, o Adonias me indicou, olha, trabalha com meu irmão, me ajuda nisso. E eu acompanhei de perto, porque ele foi indiciado no doping por um produto que é um beta-bloqueador. É um produto que é colocado dentro de uma linha de produtos dopantes, mas que é engraçado, é um doping muito mais que torna o atleta lento do que acelera, porque geralmente você pensa no doping como algo que vai trazer benefícios, vai dar proveito ao atleta. E no caso, na situação do Atirson, era uma substância que, por exemplo, era vetada para o tiro esportivo. Porque no tiro esportivo, se vocês não sabem, muitos dos atiradores, ou a grande maioria, que vai fazer o seu tiro, mede pela a batida do seu coração. Então, na batida do seu coração é o tempo do intervalo para ele poder atirar. E você tem esse produto que diminui a batida do seu coração, então torna a coisa mais fácil, você não está com o coração acelerado. Então, para um jogador de futebol tomar isso é inacreditável, mas você cai porque está numa relação de produtos. Está na regra, está na lei, mas você passa por muita provação, muita dificuldade, muita dor de cabeça. Você tem que comprovar, você tem que provar, houve manipulação errada da farmácia, veio de fora, você usou mesmo porque você queria, como foi o caso do Guerreiro, que passou a ser chamado de drogado, de que usava cocaína, de que cheirava cocaína na rua, e ele tomou um chá de coca. E ele passou maus bocados, porque, na verdade, ele chegou a ser punido com uma suspensão longa, poderiam ser 5 anos, mas ele tomou 14 meses. Depois a FIFA reduziu para 6, mas ele nunca se sentiu à vontade, porque ele queria que o nome dele tivesse sido colocado a limpo, sabendo de que ele não precisou daquilo, ele não usou aquilo.
E ele acaba pegando um gancho maior e há poucos dias ele vai à justiça suíça, a própria justiça comum do país, que está acima da FIFA, a FIFA reconheceu, a própria WADA também, que é a Agência Mundial de Controle Antidopagem, e aí ele conseguiu a liberação. Agora imagina, a gente está falando de um jogador como o Paulo Guerreiro, jogador consagrado, jogador rico, já jogou fora, jogou na Alemanha. No filme, inclusive, aparece ele com Juan Pablo Sorin, que jogou com ele também fora. O Sorin faz uma ponta. Então ele tem vários respaldos. Imagina o Miranda, que do nada acorda e alguém diz para ele: olha, você foi pego no doping com uma substância. E aquela substância, muitas das vezes, porque o Guerreiro, por exemplo, ele sofreu muito porque não davam a ele a liberdade, porque diziam: você foi negligente, você tinha a obrigação de saber que aquele chá poderia dopar você. E ele disse: eu nasci para ser jogador de futebol e não para saber. Agora, é claro que uma preocupação que precisa ser feita pelos atletas. O que consome, de onde vem, quem dá a você isso. Por exemplo, no próprio filme, eu estou dando vários spoilers aqui, os garçons do hotel não foram liberados para falar na defesa. E quando foram, muito receosos, não falaram absolutamente nada. Um deles serviu. Então, você tem ali uma série de motivos que fazem com que no final das contas você seja o atingido. E eu fico imaginando o Miranda, que acorda e tem sua vida privada completamente, um menino com 21 anos. Como não deve ter batido o terror na cabeça dele? O desespero de: e aí, o que eu faço? Quantas vezes eu liguei para o Miranda, quantas vezes eu falei, ou tentei falar com os advogados dele, é um caso que nem o clube pode se meter, o Vasco não podia dar opinião, o Vasco não podia defendê-lo. E aí ele fica naquela de treinar em academia, porque ele não pode passar na porta do clube, ele não podia ir aos jogos do Vasco, ele não podia estar com os companheiros publicamente, se aquilo fosse registrado, daria problema para ele. Imagina, na cabeça desse jovem com 21 anos, poder de alguma maneira se ver privado daquilo que ele mais ama e provavelmente daquilo que só ele sabe fazer, não sabe fazer mais nada além daquilo. Então, ele passa um ano lutando contra isso, a Conmebol não marca julgamento, e depois de um ano, a partir de julho praticamente, porque em setembro agora, dia 16, é que ele cumpriu um ano, no dia 16 de setembro ele volta a ter condição de jogo, mas em julho ele já é liberado para treinos. Imagina só para esse jovem o que passou na cabeça dele. Como é que pode, de repente, entender que aquilo ali era uma situação que talvez não voltasse mais? E eu estou falando isso porque a gente tem uma opinião, às vezes, muito dura a respeito de um atleta, e é claro, a gente cobra o produto final, a gente vai a campo para ver aquilo que eles fazem. Mas a gente tem que entender também que esses caras são seres humanos, passam por provações. Eu fico imaginando um ano sem poder, por exemplo, você está suspenso, você não pode falar em microfone, você não pode fazer nenhuma live, você não pode falar de Vasco. Imagina se isso acontecesse. Eu não sei como é que faria. Claro que eu ia me reinventar, talvez eu escrevesse para o site, não sei se pode, estou aqui devaneando, mas é duro, cara, você ter aquilo que você gosta, aquilo que você faz diariamente, cortado por algo que, na maioria das vezes, e aqui eu digo na maioria, porque volto a dizer, sempre tem mau elemento, na maioria das vezes, quem faz, principalmente os atletas profissionais, os mais novos às vezes, e muitos às vezes até ministrados por médicos, de um descongestionante nasal, passando por uma pomada cicatrizadora, tudo isso passa muito pela responsabilidade dos médicos e é muito difícil, porque o atleta é aquilo, ele nasceu para jogar futebol e não para saber, doutor, isso aí tem isso, porque aquilo ele tem que minimamente confiar. E o Miranda passa um ano de provação e volta agora com a possibilidade de estrear novamente, porque é uma estreia, num jogo dificílimo e que eu acho que é um risco muito grande. Mas o que é um risco? Eu falei isso a semana toda aqui para vocês. O que é um risco para um Marlon Gomes jogar na Ilha do Retiro com pressão para um cara que com 15 anos é pai? O que é um risco para um Ignaldo que até 3 anos atrás, 2 anos atrás, não era nada lá no Maranhão? Foi descoberto assim, de olho. O que era a vida para o Miranda há um ano
diante disso, o que, que é jogar na Ilha do Retiro de lateral direito? Pô, me dá aqui que eu vou jogar tranquilo. É como disse o Marlon ontem, na coletiva que eu estive presente, é hora de se divertir. A gente tem que se divertir. Estávamos todos no início do ano na Copa São Paulo, Figueiredo sendo artilheiro, eu e Andrei jogando. Jogávamos contra o São Paulo sendo eliminados em quartas de final da Copa São Paulo, lá em São Caetano. E agora estamos aqui, falando do jogo de domingo. Assim é a vida. Ela é cíclica, ela é rápida, ela é intensa, ela é maravilhosa exatamente por isso. Então eu queria deixar esse recado aqui para o Miranda, que se ele for escolhido, que ele se divirta. Claro, com responsabilidade, sabendo que está representando o Vasco, e confiar que o Jorginho não é um maluco. Não é um cara que vai botar um jogador ali porque ele acha que o cara é legal. Primeiro, porque ele confia. Segundo, que ele deve estar conversando muito com o Miranda. E terceiro, que é trabalho, é treino. E se ele está treinando o Miranda já desde a volta do Miranda, desde julho, o Jorginho chegou um pouco depois, para ser uma opção ali, é porque ele viu, filho, na zaga vai ser duro para você. Vamos jogar de lateral? Aqui a gente tem o Ulisses, tem o Zé Vitor, tem o Quinteiro. Vamos me ajudar ali na lateral, que tá braba a lateral. O Everton era ruim pra burro, o Léo Matos é veterano, toma muito cartão. E o Matheus Ribeiro, não deu. E com certeza o Miranda pensou assim, caramba, passei um ano sem jogar, sem poder passar aqui na porta. O que é um pedido de um treinador que me lançou, me deu a chance no profissional para atuar domingo? Caramba, mas é na Ilha do Retiro, hein? Ilha o quê? Eu quero jogar, irmão. Então, eu acho que a gente tem que dar, assim, primeiro a expectativa do Jorginho. Eu confio. Eu confio que ele não vai cometer uma loucura, não vai colocar um jogador desavisado. E segundo, sério, desejar muita sorte ao Miranda se ele jogar. Muita sorte, que ele faça um grande jogo, cara. Que ele possa ser responsável por uma vitória do Vasco domingo. Marcando bem ali o Luciano Juba, que é um jogador rápido, chegando duro, jogando firme, fazendo 1-2, chegando, passando do meio de campo, usando um pouco as costas do Sander, que é um lateral agudo. Por que não? Por que não? A gente não pode? O Miranda não pode? Como eu disse, o que é um jogo contra o Sport na Ilha do Retiro, nesse momento do campeonato, diante de tantas coisas que todos esses jogadores já não passaram? Vamos esperar que eles estejam maduros o suficiente, que eles não sejam mais aqueles meninos, e que seja agora a hora de, ao invés de ser criança, ser homem. É hora de dividir as crianças dos homens. Boa sorte, Miranda. Se for você, que você faça um grande jogo. Honre a camisa do Vasco, que você tão bem conhece, desde 6 anos de idade. E faça um bom trabalho. Aquilo que te privaram durante um ano, descarrega tudo agora. E que você ajude o Vasco a conseguir um grande resultado. Grande abraço a todos, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha lá no canal. Atenção, vascaínos, eu volto aqui no Ave mais tarde com o nosso Pré-News. Tá prestando atenção? Pré-News sempre tem coisa legal, chamada legal, um spoiler para o programa da noite, que eu vou comandar a partir de 9h30 da noite lá no canal Atenção Vascaínos. Curta também o site do canal, atençãovascaínos.com.br. Tá bem legal, tem muita notícia, inclusive um resumo legal da história de Juninho Pernambucano. Um jogador que saiu do Sport e virou ídolo no Vasco da Gama. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, turma.